Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, graça, redenção e paz para você, que hoje, logo cedo, está conosco para juntos meditarmos um pouco da palavra do Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É bom estarmos juntos, porque Deus hoje quer falar conosco pelo poder da sua palavra. A palavra que pretendo pregar hoje encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 18. Lucas 15, 18. Hoje, Deus, pelo poder da sua palavra, vai nos fazer refletir. Farei a narrativa do texto junto com a pregação da palavra, para ganharmos um pouco de tempo. Então, a palavra começa dizendo: o filho mais moço refletiu, caiu em si e disse: os empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui passando fome? Amados, separei 3 pontos para pregar para você neste dia. O primeiro ponto é: o filho mais moço da parábola, do filho pródigo, caiu em si e refletiu, ou vice-versa. Refletiu e caiu em si, depende da tradução. Mas o que eu quero enfatizar nesse primeiro ponto é: o filho mais moço refletiu. Eu quero perguntar a você como Deus perguntara para mim. Você costuma refletir a respeito da sua vida, das suas decisões? Costumeiramente, fazemos isto, geralmente, no nosso aniversário ou no Natal. Muitas vezes, refletimos no período natalino que se aproxima. Porém, a palavra vem nos advertir hoje que nós precisamos refletir sempre. Sempre mesmo. Você sabia que se você refletisse um pouco mais antes de tomar as decisões, você erraria bem menos e acertaria bem mais? Fica aqui o primeiro ensinamento do Senhor para nós: refletirmos sempre antes de fazermos uma escolha, de tomarmos uma decisão importante. Segundo ponto, o texto diz: o filho mais moço disse: os empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, passando fome. Então, irmãos, veja que a reflexão levou esse moço a agir. Inclusive, este é o sentido, da palavra reflexão. É uma junção da palavra refletir com agir. Refletir com a ação. Por isso, hoje, eu quero que você entenda isso. Primeiro, nós refletimos. E esta reflexão nos fará reagir. Hoje, estamos aprendendo pela palavra do Senhor que o filho mais moço disse: os empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui passando fome. O segundo ponto que eu quero enfatizar é a ação deste filho mais moço da parábola. Olha o que ele fez. Ele disse: levantar-me-ei e irei ao encontro do meu pai. Ao chegar lá, direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu quero enfatizar, amados, neste segundo ponto, uma virtude interessantíssima deste filho mais moço da parábola.
Observe que ele reconheceu o seu erro. Você já parou para observar como é terrível nós convivermos com pessoas que não reconhecem os seus erros? Felizmente, eu cotidianamente não convivo com pessoas assim, que não reconhecem os seus erros. Porém, conheço algumas pessoas que agem desta maneira. Acham que são inerrantes, que não erram. Mas, felizmente, não caminha conosco cotidianamente. Hoje eu quero que você entenda isso. Nós precisamos reconhecer que erramos quando preciso for. Observe que o filho da parábola, ele reconheceu que errou contra Deus e contra as pessoas. A própria parábola nos ensina isso. Observe que o filho diz: Pai, pequei contra o céu, Deus, e contra ti, o Pai. O Pai, todo mundo sabe que na parábola representa Deus, mas representa também um pai de família, materialmente falando. Inclusive, na própria parábola, dá indícios disto que eu estou dizendo. Observe que, quando o filho chegou em casa, o pai colocou-lhe anel no dedo, deu-lhe vestes novas e pôs calçados nos seus pés. Coisas materiais. E o filho diz na parábola: pequei contra o céu e contra ti. Isto é, ele estava reconhecendo que tinha pecado contra Deus e contra seu pai. O pai que representa, como já dissera, um pai de família. E como é difícil, amados irmãos, muitas vezes reconhecermos que erramos, na nossa família. Hoje eu quero convidar você a entender isso. Você precisa reconhecer os seus erros, não só diante de Deus, mas também diante dos homens, quando preciso for, especialmente diante da sua família. Quando errar, reconheça, para que a sua família viva em paz. Terceiro e derradeiro ponto. O filho diz na parábola: já não sou digno de ser chamado seu filho. Receba-me como um dos seus empregados. O que eu quero enfatizar, amados, neste terceiro ponto é a humildade deste filho mais moço. Observe que ele não chegou chegando. Ele poderia muito bem pensar: eu sou filho, eu tenho direito. Não. Ele não pensou assim. Ele reconheceu que errou e humildemente disse ao pai: Pai, recebe-me como um dos teus empregados. E por isso que o pai o acolheu, como já sabemos. O pai reconheceu a sua humildade. O filho apresentou-se como empregado e foi recebido como filho. Então, irmãos, olha só que maravilha. Deus não resiste a um coração humilde, tá? Então eu quero que você entenda o seguinte: a humildade, para concluirmos esta pregação, entenda este exemplo aqui. A humildade, ela precisa ser mostrada, não especificamente falada. Observe que eu dou sempre este exemplo, não é? Num caso como este. Ser humilde é como uma pessoa perfumada, com perfume bom. Quando uma pessoa está com perfume bom, que as outras pessoas se aproximam desta pessoa, logo elas percebem que aquela pessoa está perfumada. Não precisa a pessoa sair dizendo: estou perfumado, estou perfumada. Não precisa, porque os outros percebem. A humildade é igual. Se a pessoa for humilde, ela vai demonstrar isso
por onde ela passar. Porém, se não for, do mesmo jeito, também vai demonstrar por onde ela passar. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, como dissera eu no começo da pregação, reflitamos hoje a respeito do nosso comportamento no quesito humildade, no quesito reconhecer os nossos erros e, claro, no quesito refletir sempre antes de agir, para que nossas ações sejam mais acertadas. Ó Espírito Santo de Deus, neste dia de hoje, Senhor, olha para nós, olha para cada uma que esta palavra é destinada, Senhor. Com teu poder, amado Deus, ilumina-nos, para que possamos refletir a respeito de tudo que é necessário. Ó Senhor Deus, derrama o teu Espírito Santo sobre todos e todas que serão alcançados por esta palavra. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Ele que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.